Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a cada um de vocês. É uma satisfação, um privilégio, uma graça, mais uma vez, estarmos reunidos em comunicação através deste canal, onde podemos compartilhar as boas novas de Cristo, a palavra de salvação e de graça que Ele tem dispensado para nossas almas, para nossas vidas, para nosso ser nesse tempo. Um tempo mais sobressaliente da história da igreja. Um tempo de cumprimento de toda a palavra. Por isso você vê o caos no mundo, você vê a destruição, por isso você vê as pestes, as pragas, e tudo que tem que ser movido será movido. Não ficará nada frouxo. Mas aqueles que estão firmes na palavra, firmados em Cristo, firmados na rocha, a rocha inabalável que Davi falou, que Cristo é essa rocha inabalável. Ele é o refúgio forte e seguro. Nós que estamos confiados nesta rocha, para nós esse momento é um momento sublime. É, na verdade, um momento de coroação da igreja. Por isso, eu falo que é um privilégio, uma honra, uma satisfação estar aqui neste momento e falar para vocês, um grupo seleto, pessoas que captaram a voz de Deus nesse tempo. O irmão Branda disse que não seria suficiente alguém com inteligência ou capacidade ou dedicação para comparar um versículo com outro. Seria necessário nesse tempo a percepção profética. E é isto que nós temos recebido e por isso estamos alegres, felizes e agradecidos ao Senhor. Que este momento seja um momento abençoado em minha vida, que vou falar da palavra de Deus, e da tua vida, em tua vida que vai ouvir a palavra de Deus. E que sejamos grandemente enriquecidos em nosso ser, nosso coração e nossa vida, com mais este programa, com mais esta ministração da palavra. Deus abençoe a cada um, você que está me acompanhando, e se você quiser notificar a tua audiência aí no canal do YouTube, o faça. Coloque aí teu nome, a tua cidade, e isto para nós é um incentivo. Muito embora, provavelmente não vamos citar os nomes aqui no final do programa, mas se você enviar a sua comunicação aí no canal de interação do YouTube, que está aberto, e então isto seria suficiente, está bem? Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ler a palavra, iniciando então este trabalho esta noite, pedindo a Deus que nos dirija em tudo, que nos inspire em tudo, que nos guie em tudo, que possamos falar ungidos por seu Espírito Santo. Esta é a nossa oração, o nosso pedido, e que você seja abençoado. Efésios capítulo 6, a nossa leitura inicial nesta noite. Vamos falar sobre a espada do rei e falar sobre a mão que pode empunhar esta espada. Efésios capítulo 6, versículos do 11 ao 17, assim nós lemos: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação, versículo 17,
e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos dirija, nos ajude e nos abençoe em tudo. Também uma segunda escritura que eu desejo citar é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que Paulo falou que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, de 2 fios, e ela penetra profundamente. A palavra do Senhor é essa espada. E você sabe que nesse tempo Deus confiou a sua espada. Deus confiou a espada do rei a um homem. Um homem nesse tempo, um profeta, Malaquias 4, versículo 5, Apocalipse 10, 7, o profeta das Escrituras, William Branham. Ele empunhou essa espada e ele foi treinado para manejar essa espada. Ele foi treinado para destruir as hostes de Satanás, cortar a cabeça do inimigo. E ele empunhou essa espada de maneira tão triunfante. E eu quero ler aqui algumas mensagens que o irmão Branham fala destas coisas. Como que Deus mostrou para ele, não foi uma visão. Ele estava buscando respostas com respeito à outra visão que ele tivera, ou uma visão que ele tivera, quando uma grande explosão aconteceu e 7 anjos apareceram para ele e ele foi arrancado da terra para estar com aqueles seres sobrenaturais, seres angelicais, aqueles anjos mensageiros que vieram numa velocidade terribilíssima. E ele conta isso de uma forma completa na mensagem Senhores, é esse o tempo, quando primeiramente vieram alguns pássaros pequenos, 7 deles, depois vieram pássaros maiores, 7, então vieram anjos da eternidade. E quando se encontraram com ele na terra, houve uma explosão e ele foi tirado da terra para estar com eles. E o irmão Branham se perguntava, ele ficou achando que seria sua morte. E sempre perguntando, Senhor, se for a minha morte, porque um homem não pode resistir àquela explosão. Se for a minha morte, o Senhor, deixe-me saber. Quem sabe eu avise minha família, minha esposa. Até que ele foi buscar o Senhor em oração, no Cânion Sabino, e ele estava orando com suas mãos levantadas. O vento havia soprado e arremessado de sua cabeça o seu chapéu. Estando com as suas mãos levantadas, uma espada caiu em sua mão. Ele dizia, aquilo não foi uma visão, aquilo era real. E eu senti a sua lâmina prateada e o seu punho era de ouro e a proteção era de pérola e de ouro. O cabo era de ouro e pérola. Então ele diz assim, por exemplo, na mensagem 1 em 1 milhão, eu tive que escolher algumas para ler aqui, no parágrafo 16, ele diz assim, eu olhei para a minha mão e ali estava uma espada. Tinha um revestimento sobre a parte do cabo, e o cabo em si era feito de pérola, e parecia como que um guarda-mão semelhante ao ouro sobre a parte do cabo. E a lâmina propriamente dita parecia mais como se fosse algo brilhante, ou como o cromo, ou algo resplandecente ao sol. Agora, eram umas 10 ou 11 horas da manhã, bem no topo de uma montanha. Você pode imaginar como uma pessoa que eu sinto que estou em meu juízo perfeito. Imagina uma pessoa que, sabendo que estava em seu juízo perfeito, se sentiria encontrando-se ali com uma espada que apareceu não sei de onde. Não havia pessoas por milhas e milhas. E segurando isso na mão, eu senti seu toque. Peguei, manuseei a lâmina de um lado para o outro e, ora, era uma espada. E eu olhei em volta, eu disse, bem, agora, como pode isto acontecer? Aqui estou de pé, bem aqui, e ninguém por perto, por milhas, quilômetros. De onde veio isso? E eu disse, bem, eu suponho que talvez o Senhor
seja o Senhor dizendo-me que é o fim do meu tempo. Porque a sua oração era isso: Senhor, é o meu fim? Estou eu partindo? Então, uma voz veio e disse: esta é a espada do Senhor. E eu pensei, bem, uma espada, então, é como para um rei armar cavaleiros. Você sabe, como se fazia na Inglaterra e diversos lugares. Eu pensei, é para isso que é, para armar cavaleiros. E pensei, bem, talvez eu deva impor as mãos sobre as pessoas. Eu tive todos os tipos. A mente humana pode ficar toda confusa, você sabe. Não se sabe, nossas mentes são finitas. A dele é infinita. Deste modo, enquanto eu estava, então ela saiu de minha mão e eu não soube para onde foi. Simplesmente desapareceu. Ora, se a pessoa não entendesse um pouco a respeito das coisas espirituais, você enlouqueceria dessa maneira. Você ficaria de pé perguntando-se o que aconteceu. E ele disse: a visão não é o fim do teu tempo, é para teu ministério. Quer dizer, aquela visão, daquela visitação daqueles anjos, não é o fim do teu tempo, não é a tua morte. A visão não é o fim do teu tempo, é para o teu ministério. Essa espada é a palavra. Os 7 selos serão abertos. E então, 2 semanas depois disso, ou 2 meses, melhor dizendo, depois disso, eu estava em cima da montanha com uma turma de amigos e quando isso aconteceu. E 7 anjos, simplesmente tão claro quanto vocês se encontram aqui, desceram rapidamente do céu. As rochas nas montanhas rolaram pelas encostas e as pessoas que se encontravam ali, gritando e agindo assim, vocês sabem, e a poeira se levantando por toda parte. E quando isso aconteceu, quer dizer, primeiramente a visão, depois veio a resposta da visão e depois realmente o acontecimento. 2 semanas depois disso, o irmão Branham está dizendo. E então por toda parte, e quando isso aconteceu, ele disse: volta para casa, será agora. Cada anjo será um dos selos, dos 7 selos. A palavra na mão, a espada do rei caindo na mão de um homem. Mensagem tentando fazer um serviço para Deus. Parágrafo do 52 ao 58. Eu ouvi uma voz que disse: essa é a espada do rei. E eu pensei, agora de onde veio isso? Foi de algum lugar, bem ali naquelas rochas. E eu ergui a mão desse jeito e disse: a espada de um rei. E olhei em volta e a espada tinha desaparecido. E eu disse: a espada de um rei. Isso, eles nomeiam cavaleiros com uma espada. Acho que é isso mesmo. O exército, ou de algum modo, eles nomeiam cavaleiros com isto. Então eu disse: bem, provavelmente aquilo era para isso. Significa que talvez eu vá impor as mãos sobre ministros ou algo assim, para fazê-los ministros. E então uma voz tornou a falar e disse: a espada do rei, não um rei, a espada do rei. Está vendo? Eu pensei, agora, ou eu estou fora de mim, minha mente variou, ou há alguma coisa acontecendo. Há alguém ao meu redor aqui. E, irmãos, estas coisas são verdadeiras. Eu não sei como lhes dizer. Vocês sempre viram acontecer, sempre dessa forma. Estão vendo? Estão vendo? E eu não consegui entender isso. Deste modo, é a mais estranha sensação. Nesse instante eu pensei, agora seja quem for que falou comigo por toda a minha vida, desde um pequeno menininho, bebê, encontra-se bem aqui. E eu não consigo vê-lo de maneira alguma. Eu disse: a espada do rei? Isso seria Deus é o rei. E o que
é esta espada? A palavra. Ela foi colocada na tua mão. Não é a tua morte, é a palavra. Ela foi colocada na tua mão. Tem a ver com esta parte adicional de teu ministério. Diz na mensagem, creio que, casamento e divórcio. Esta parte da abertura da palavra. Volte para Jeffersonville. É tempo que aqueles selos se abram. Veja aqui na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 42 e 43. Então, um dia no Cânion Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima, eu estava em pé com minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Vocês sabem disso? Eu fiquei lá parado e olhei para ela, simplesmente tão natural quanto minha mão está agora, não sabendo o que isto significava. E isto deixou-me com uma voz que disse: esta é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era a palavra na mão. Esta é a espada do rei. Esta é a palavra na mão. É a espada do rei. A espada mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era a palavra na mão. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco. E a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. E isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e os outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com a Escritura. Esta é a espada do rei. Esta é a palavra na mão. Aqui no livro dos 7 selos, no 7º selo, do parágrafo 284 ao 289. 7º selo, na página 517. No Cânion Sabino, sentado lá em cima aquela manhã, eu estava de mãos erguidas. O vento tinha levado meu velho chapéu preto. E eu estava lá com as mãos erguidas orando. Senhor, o que devo fazer? Senhor Deus, o que isto significa? Não consigo entender, Senhor. Que devo fazer? Se for minha hora de ir para o lar, deixa-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí, se for para partir. Eu só quero que a família pense que dei um passeio e não me encontrarão. Esconde-me em algum lugar. Se for para partir, ora, deixe-me ir. Talvez José encontre minha Bíblia aqui algum dia e que ele a use. Vê, se for partir, deixa-me ir, Senhor. E eu estava com as mãos estendidas e repentinamente algo caiu em minha mão. Não sei, não posso dizer. Será que adormeci? Não sei. Será que entrei num transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é que foi exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. E isto caiu em minha mão. E olhei, e era uma espada e tinha cabo de pérola muito bonito,
e nele tinha uma guarda com ouro, e a lâmina parecia como que de cromo, como de prata, só que era muito brilhante. E era tão aguçada, que coisa! E pensei, não é a coisa mais bela? Agora lembre-se, esta coisa aguçada, bela, brilhante, magnífica, é a palavra de Deus. Era muito brilhante, era tão aguçada. E pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Uma espada, a palavra cortante, vinda dos céus, encaixando-se na mão de um homem. Não ficou frouxa na mão dele. E nem tampouco sua mão não cabia naquela guarnição. Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Sabe que para manusear esta palavra, o ministro tem que ter uma mão que se encaixa nesta palavra. Não pode ser qualquer tipo de mão. Era uma coisa muito bela, encaixou-se perfeitamente na minha mão. Pensei, é muito bela. Eu pensei, eu sempre tive medo dessas coisas, uma espada, coisas cortantes assim, o irmão Brana diz. Eu pensei, que farei com isso? E nesse momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolarem. Disse, é a espada do rei. E então eu saí disso. A espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei, e há só um, o rei, que é Deus, e ele tem uma espada que é a sua palavra, pela qual tenho vivido. Isso digo solenemente aqui de pé em seu santo púlpito, com esta santa palavra que encontra-se aqui. Com esta santa palavra que encontra-se aqui, é a palavra. Amém? Oh, em que dia estamos vivendo? Que grande coisa! Estão vendo? O mistério, o segredo. A terceira, estando ali de pé, quando isso me deixou, algo veio a mim e disse, não temas. Agora, não ouvi nenhuma voz, como no meu interior falou, tenho de lhes dizer somente a verdade. Exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse, não temas, esta é aquela terceira puxada. A terceira puxada é a palavra de Deus. É a abertura dos 7 selos. É o 7º selo em si, porque é Cristo. É a espada do rei, é o próprio instrumento que o rei mata seus inimigos e defende seu povo. É aquilo que Paulo está falando. Tomai toda a armadura de Deus. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Eu quero ler uma escritura em Juízes, no capítulo 1, após termos lido sobre essa espada do rei, sobre essa palavra cortante, sobre essa coisa tão bela, sobre isso tão sagrado. Existem histórias de reis famosos na Inglaterra que sua espada estava encravada em uma pedra e somente alguém digno, colocando sua mão sem esforço, conseguiria tirar aquela espada dali, manusear aquela espada e vencer o inimigo com aquela espada. E nós tivemos um homem que gastou a sua vida, um homem que deu um exemplo de rendição, de sujeição, de entrega, um homem que pôde manusear tão bem essa espada. Essa é a espada do rei. Eu, antes de ler a palavra aqui, eu tenho 2 parágrafos ainda aqui na mensagem, o 7º selo, 2 parágrafos.
o 370 do sétimo selo e depois o 373. Depois que o irmão Branham faz a declaração dizendo, então, agora ele vai crescer e eu vou diminuir, porque eu já entreguei esta palavra. Mesmo que nós sabemos que o sétimo selo continuou a se abrir nas mensagens posteriores ao sermão chamado sétimo selo, como eu já disse muitas vezes aqui, que todas as mensagens depois dos selos, e mais propriamente dito, depois do sétimo selo, poderia se chamar o sétimo selo e o subtítulo, o desvelar de Deus. O sétimo selo e o subtítulo, eis que está aqui quem é maior que Salomão. O sétimo selo, eventos modernos esclarecidos pela profecia. O sétimo selo, e há um homem aqui que pode acender a luz e todas as mensagens, porque é o sétimo selo se abrindo. Depois que o irmão Branham fala isso, em sua oração final, em seu despedir da igreja, no 370, ele diz assim, Senhor, não sabemos quando será este grande evento, mas quando vemos estes sinais aparecendo e acontecimentos escriturísticos, isto anima nosso coração sobremaneira e rogo, Deus Pai, que Tu nos ajudes. Daí o irmão Branham diz assim, rogo que ajudes nosso querido pastor, o irmão Neville. Faze o Senhor cheio de graça e de poder, e com entendimento para que possa tomar este alimento armazenado e alimentar os cordeiros de Deus. Então a palavra de Deus é alimento, o irmão Branham pregou o alimento espiritual em seu devido tempo. Ele pregou, ele disse que é um menu de 7 pratos. Este alimento também é o mesmo que a espada, é o alimento, é a graça, é a misericórdia. E ele diz, Senhor, rogo, abençoa nosso querido pastor, irmão Neville, faze o Senhor cheio de graça e cheio de poder, e com entendimento para que possa tomar este alimento armazenado e alimentar os cordeiros de Deus. Aí no 373 ele diz assim, então, Senhor, rogo que me ajudes, eu estou começando a desvanecer, Senhor. Sei que meus dias não podem ser muitos e rogo que me ajudes para me permitir ser fiel, Senhor, e honesto e sincero, para que possa levar a mensagem tão longe quanto me está ordenado levar. E quando chegar a hora em que eu tenha de descansar e desça ao rio e as ondas comecem a chegar, ó Deus, que eu possa passar esta espada, que eu possa passar esta velha espada a algum outro, que seja honesto com ela, Senhor, e leve a verdade. Concede, Senhor, e até então ajuda-me, Senhor, a ser forte e saudável e corajoso. O mesmo alimento que ele recomendou que o Senhor desse graça ao pastor Neville. Ele está falando agora na linguagem de uma espada, que nós já vimos que é a palavra do Senhor. Essa espada não foi guardada na bainha, essa espada está conosco. Nós temos esta mesma espada que caiu na mão do mensageiro, a palavra revelada, e ela deve agora estar em nossas mãos. Mas será que temos mãos que possa se encaixar nessa guarnição, nessa espada? Agora eu vou ler em Juízes o que faziam os reis da antiguidade para inutilizar um guerreiro, para inutilizar um rei, um povo, soldados. Porque aqui no livro de Juízes diz assim, capítulo 1 de Juízes,
versículos do 1 ao 7. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar com eles? Ou pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Lembramos que Judá é um povo aqui. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Quer dizer, toda a tribo de Simeão, junto com a tribo de Judá, estão ali fazendo um acordo mútuo. Ajuda-me a conquistar minha terra, e eu te ajudarei a conquistar a tua terra. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, que era o rei deste povo. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então, um homem destro na batalha, um homem líder, um homem que, quando a batalha se fechou, ele conseguiu fugir e o exército de Israel foi atrás dele, o apanharam, cortaram-lhe os dedões, os polegares das mãos e os dedões dos pés. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Por mais forte que esse homem fosse, por mais destro que ele fosse com a espada, eles não o mataram, mas ele estava inutilizado, incapacitado. Ele podia empunhar a espada, ele podia se armar com a mais bela armadura, ele podia ter tudo brilhante ali, ele podia ter sua espada ali, ele podia tirar a sua espada da bainha, mas ele era um homem inutilizado para o combate, para a guerra. Lhe faltava equilíbrio para ficar de pé, não tinha mais força para correr, porque lhe faltavam os dedos de apoio dos pés. Olha o que ele disse depois. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Ele disse: isso que vocês estão fazendo comigo, eu fiz a 70 reis. E eles, com os dedos cortados, se humilhavam para pegar migalhas em minha mesa, para não morrerem de fome, mendigando um pouco de pão. Que humilhação para alguém que um dia foi um rei de um povo, um líder, comandou batalhas e agora humilhado na mão do inimigo. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Na mensagem Influência, o irmão Brana fala algumas coisas muito tremendas, ou tremendas. Ele está falando a partir do parágrafo 36, de Uzias. Uzias, ele foi um homem abençoado, foi um grande rei. E tão grande ele era, e tão abençoado, e tinha um ministério tão brilhante que o próprio Isaías sofria influência de Uzias sobre ele. E o irmão Brana fala na mensagem Influência, exatamente,
Ele está dizendo, agora, Uzias, quando ele chegou ao ponto onde ele pensava que estava seguro, então seu coração ficou exaltado. Ele chegou a um ponto que ninguém poderia dizer-lhe qualquer coisa. Autossuficiente, totalmente independente. Claro, nós não somos uma denominação, mas dependemos uns dos outros. Somos um corpo. Um ministro aprende com o outro. Todos nós aprendemos com o irmão Brana. Mas alguns, devido ter uma habilidade em uma área e outro uma habilidade em outra área, nós nos ajudamos, como Judá e Simeão. Ajuda-me a conquistar a minha terra. Eu te ajudarei a conquistar a tua posse, a tua herança, a tua terra. Agora, Uzias, quando ele chegou ao ponto onde ele pensava que estava seguro, então seu coração ficou exaltado. Ele chegou a um ponto que ninguém poderia dizer-lhe qualquer coisa. Se esse não é um tipo de exemplo de muitos hoje, nós o encontramos em nosso meio. Nossos líderes cristãos, eles trabalham toda a sua vida, quase para se tornarem algum bispo ou algum grande homem influente. E tão logo quanto chegam àquele ponto, eles se acham exaltados. Nós encontramos evangelistas no campo que Deus abençoou seus ministérios. E a primeira coisa, eles se tornaram exaltados. E chegaram a um ponto que eles sentiram que estavam seguros em volta de todo o seu povo. Eles têm chegado àquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que querem e passarem despercebidos com isto. Então, não há uma escritura que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. No entanto, a frase é verdadeira, porque o homem pode cair. Agora, um líder, um pastor, alguém que não consegue mais empunhar a espada, porque devido a uma situação, caiu na mão do inimigo e agora seu dedão foi cortado. Este homem se encontra sem moral para falar algumas coisas pelo resto de sua vida. Este homem encontra-se sem crédito. Mas o povo vai o idolatrar, porque ele fez um grande feito, como Saul fez um grande feito. Um grande homem, venceu batalhas liderando Israel, mas quando ele pensou que ele poderia então fazer algumas coisas e continuar no trono, Deus veio para Samuel e disse assim: Samuel, até quando terás tu dó de Saul? 1 Samuel capítulo 16. Havendo-o eu rejeitado para que reine sobre o meu povo. Eu já me provi de um rei e Deus tinha em mente o pequeno Davi. Não era um homem infalível, mas era um homem que não fazia artimanhas políticas para continuar no poder ou coisa parecida. Então, um homem com o dedão cortado, ele vai empunhar a espada, que destreza vai ter? Sem moral, sem crédito, sem força, sem equilíbrio. Como que um homem com os dedões do pé cortado, ele vai poder ajudar alguém a sair do poço, do buraco? Ele não tem mais força, não tem equilíbrio. A espada lhe cairá das mãos. Como vai fazer certas coisas? Ensinar, cobrar da igreja, aconselhar os jovens. Quantos gostariam de saber, diz o profeta? Estamos pensando exatamente agora de grandes homens, grandes servos, os quais Deus tem usado. E finalmente até o ponto em que eles sentem que eles sabem muito sobre a palavra de Deus e que não têm tempo disponível para orar mais. São sempre visitas sociais, visitar alguém, sair para jantar.
o tempo que eles deveriam estar passando com Deus, sozinhos, a sós, em preparação para virem à dulçura do Espírito diante da congregação, e eles estão fora em alguma parte com algum entretenimento ou entretimento. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, para ele somente. Se pudéssemos tão somente fazer com que as pessoas vissem isto, e então eles chegam a um lugar que se fazem sob obrigação. Enquanto eles encontram as pessoas, eles encontram as pessoas e há um ímpeto para haver uma vontade para fazer isto e para fazer aquilo, e o homem de Deus tem sua mente toda rasgada. E ele está tão rasgado, quando ele vai para o quarto, ele começa a estudar e começa a pensar: agora, se eu não fizer isto, este homem se sentirá chateado sobre isto, e não faça isto, e este homem se sentirá ruim por isto. E então, quando ele anda para a plataforma, ele dificilmente sabe onde ele está. Sua mente está toda dilacerada, quando devia ter gasto aquele tempo com Deus. Eles não são líderes sociais, um pastor não é um líder social. Um homem de Deus deveria ser dedicado totalmente ao serviço de Deus. E nós encontramos que é muito ruim que tenhamos isto. E uma outra grande coisa que encontramos, pois eu creio estar falando a ministros esta manhã, diz o profeta, né? E nós queremos, quando vimos frente à congregação, sabemos disto, que talvez nós jamais nos encontremos outra vez como hoje. E então as coisas que você diz, Deus te segura como responsável por elas. Assim você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer. E daí depende dele quando você entra na plataforma, por alguma coisa que ajudará o povo. Todos nós sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto após conseguirem suas congregações, então tem o apoio do povo, tem o voto do povo, voto e apoio muitas vezes incondicional, não importa se o homem pecou, se o homem errou, se ele fizer um pouquinho de esforço e algumas manobras políticas, ele vai continuar ali. Vai perder 1, 2, mas ele vai continuar. É um rei sem o polegar. Não consegue mais segurar, sustentar, manusear a espada. Não tem mais destreza. É somente uma peça decorativa no ministério. Inutilizado. O inimigo o apanhou. Não é mais honroso deixar alguém que possa manusear corretamente essa espada? Alguns deles chegam a um ponto, após conseguirem suas congregações, todos em volta de si, eles se sentem tão seguros, até o ponto em que pensam que podem até mesmo pecar e ficar por isto mesmo. Nós temos estado sabendo de ministros tomando a estrada errada. E muitas vezes isto é porque eles se sentem seguros. O povo me deixará passar com qualquer coisa. O povo pode, meu irmão. Porém, Deus não. Agora, é claro que a igreja é soberana. O irmão Brana chegou a dizer: olha, vocês e o pastor Neville, que era o pastor da igreja, vocês decidem as coisas por aqui, em outras palavras. Se o irmão Neville querer pregar a doutrina dos testemunhas de Jeová, e para vocês está tudo bem, sem problema nenhum, ele pregue. Agora, o irmão Brana não estava dizendo que devido a isso estava certo. Ele não estava colocando o selo de aprovação, estava mostrando a soberania da igreja. Se o pastor Neville querer pregar a doutrina dos testemunhas de Jeová,
Aqui, isto é entre ele e vocês. Se vocês aceitarem, ele pregar qualquer coisa, ele sair com algum ismo, com alguma coisa aí doutrinária, isso é entre vocês e ele, porque nós não somos uma denominação. Também ele falou, se o pastor pecar e a igreja o perdoar, bom, é entre a igreja e ele, mas o irmão Branham está dizendo que isso é certo. Isso está errado. Como que vai ter um homem ali que está sem o dedão, sem o polegar, não consegue manusear a palavra santa, pura, verdadeira? Que moral que ele tem para falar algumas coisas, que crédito ele tem, que condição ele tem. Não é muito mais honroso não ficar se esforçando para se permanecer ali? Nós temos estado sabendo de ministros tomando a estrada errada. E muitas vezes isto é porque eles se sentem seguros. O povo me deixará passar com qualquer coisa. O povo pode, meu irmão, porém Deus não. Veja, você vai responder para Deus. Você jamais tente, como ministro, tente enganar os ouvidos de sua congregação. Não obstante, a quanto eles possam gritar, ou berrar, ou se comportarem, ou lhe baterem nas costas e dizerem: a mensagem é maravilhosa, você é um grande homem, um grande pregador. Está fora da palavra, a mão não vai se encaixar, vai faltar destreza para isto. Você deve ser um servo para Cristo, para permanecer honrado com a palavra, pois aquela palavra se refletirá através de você e você influenciará alguém que está observando sua vida. Pessoas jovens, da mesma forma. Homens de negócio, da mesma forma. Que Deus nos ajude a permanecer com esta palavra em punho, a permanecer com esta palavra em retidão. O homem que está na frente da batalha, o homem que está no comando, o homem que está no púlpito, o homem que está atendendo o povo, liderando o povo, orientando as pessoas, deve ser um homem com destreza, um homem limpo, um homem com visão, um homem com agilidade, um homem com postura, um homem com equilíbrio, um homem que possa fazer força para ajudar alguém, que a sua vida possa lhe dar condições para tal. No primeiro livro do profeta Samuel, eu lembrei dessa escritura, quando Saul, então, ele é levantado rei, e logo depois, então, o Senhor aprovou, mesmo que estava sendo na vontade permissiva, mas o certo é que Saul foi um homem abençoado e um ungido de Deus. Então, quando eles estavam para ir a uma batalha, ou eles foram a uma batalha, e havia uma opressão de um povo contra Israel. Olha o que esse povo fazia. Então, 1 Samuel capítulo 11. Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. O inimigo cresceu, o inimigo veio, e daí o povo clamou por misericórdia. Não invada nossa cidade, nós nos rendemos. O que é necessário? Nós vamos trabalhar para ti, nós vamos pagar impostos, mas não nos mate, não nos destrua. Então ele disse assim: está bem, então eu vou fazer uma aliança com vocês. Todo homem arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram:
Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo se levantou, chorou, levantou sua voz e chorou. Eles foram livres desta opressão aqui, desta humilhação. Mas o que ele queria fazer? Ele queria inutilizar os homens para a guerra. É o que o diabo quer fazer. Inutilizar a destreza da mão, o equilíbrio dos pés, cortar o olho direito. Sem o olho direito, eles ficavam impossibilitados de ter um escudo em sua mão, porque para se defender com o escudo, precisa o olho direito estar ali, para com a outra mão manusear a espada. Então, tá bom, eu não vou matar vocês, vou deixar vocês com a igreja de vocês, com o povo, com a música, com tudo. Mas vou arrancar o olho do pastor. Vou cortar o dedão dele. Que humilhação! Será que não tem alguém capaz de expulsar esse inimigo e não se render a esta baixeza? Porque vivemos num tempo terrível. E às vezes se torna vergonhoso dizer que é pastor. De denominação, eu sempre tive vergonha de chegar num comércio, sua profissão, pastor. Esse aí não vai pagar a conta. Ou esse aí extorque o povo para conseguir viver. Pastor de denominação, vergonhoso. Eu sempre digo, eu sou pastor, mas não desses negócios que tem aí fora. Nosso trabalho é diferente, quando tem a oportunidade de falar. Mas, você é pastor da mensagem? É da mensagem. Vergonhoso, não é? Que o Senhor nos ajude, que levante-se homens verdadeiros sempre para protestar, para se parar ao lado da palavra. Que o Senhor tenha confiança em nós, que essa espada nunca caia de nossas mãos, que tenhamos destreza, capacidade, moral, equilíbrio, visão, graça de Deus para levar essa palavra adiante. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que se parou neste momento para me ouvir um pouco, e tenhamos sempre em nossa mente a grandeza desta palavra, dessa espada, disto que veio em nossas mãos, que está em nossas mãos nesse tempo. Como diz aquele hino que cantamos, baseado em Apocalipse 10, o livro não mudou de mãos, apenas Deus mudou de forma. Que seja Deus em nossas vidas, segurando esta palavra, segurando essa espada, cortando a cabeça dos inimigos, que os inimigos sejam envergonhados e que o povo de Deus saia vitorioso. E o povo de Deus é mais do que vitorioso. Deus te abençoe, um grande shalom, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.